Glória a Deus. Irmãos, pegue na sua mão a sua Bíblia. Abra na carta aos Efésios, capítulo número 6. Efésios, capítulo número 6, a partir do verso 10. Amém? Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Glória a Deus. Bom, se você quiser sentar, pode se sentar, vamos. Em nome de Jesus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra, porque só o Senhor, ó Deus, tem as palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, hoje, ceia do fortalecimento. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do fortalecimento, onde relata acerca onde Deus fortaleceu o profeta Elias quando fugia de uma perseguição, e a Bíblia diz que ele se sentiu fraco, se sentiu angustiado, e a ponto de pedir a própria morte. E a Bíblia diz então que Deus apresentou para Elias água e pão, símbolo da palavra de Deus, símbolo do próprio Jesus, símbolo do próprio Espírito Santo. Então, a água e o pão simboliza este alimento espiritual que Elias recebeu para continuar a sua caminhada. E todos nós precisamos nos fortalecer. Eu li aqui um texto onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá algumas diretrizes para que eu e você possamos continuar a nossa caminhada na fé, para onde nós podemos continuar, enfim, rompendo com as barreiras que nesse texto o apóstolo Paulo ele fala do chamado dia mau. É um dia que ninguém quer passar, é um dia que ninguém quer, enfim, passar por esse dia. Mas não tem como, irmão, todos nós, ninguém aqui está isento do chamado dia mau. Mas o que vai contar é como nós vamos nos portar durante esse dia mau.
Porque todos nós passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldade, passamos por momentos de tribulação, mas o próprio Senhor Jesus te olha: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. E quando Jesus disse que ele venceu, ele estava deixando bem claro que ele venceu, porque ele esteve aqui como Deus, mas também esteve aqui como homem. E como homem também ele enfrentou o seu dia mal, mas ele venceu, para mostrar que eu e você, na força de Deus, na direção de Deus, nós podemos vencer o dia mal e o nome do Senhor ser glorificado. Pode aplaudir o nome do Senhor. Então Paulo ele vem falar com a igreja, amém? Paulo ele vem falar com a igreja que a igreja precisa se fortalecer nesse dia mal, que ela precisa, vencer esse dia. E como vencer esse dia, pastor? É dentro desse texto que nós acabamos de ler. Paulo começa a observar que a igreja em Éfeso, ela estava vivendo também esse dia mal, estava vivendo um dia de batalha, um dia de luta, como nós passamos por esses dias de batalha, esses dias de luta. Mas Paulo veio orientando a igreja de Éfeso, porque ela tinha perdido o foco da verdadeira batalha. O foco da verdadeira batalha. Batalha essa que não é travada aqui na terra, batalha essa que é travada no mundo espiritual. Ele mesmo fala que são os principados, são as potestades nas regiões celestiais. Então às vezes você quer vencer batalhas, mas quer lutar aqui embaixo, quer lutar com as suas armas aqui, enquanto a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para vencer esse dia mal. O apóstolo Paulo então ele dá alguma diretriz. Eu quero trazer isso para você, como vencer essas batalhas. Paulo começa orientando esse galho, ele diz assim: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, somente no Senhor está a força que precisamos para vencer as batalhas. Não adianta, meu irmão, minha irmã, nós procurarmos força em alguém, em alguma coisa, enfim, em meios que nós, a princípio, nós dizemos assim: eu vou fazer isso porque aí eu esqueço, aí eu espareço. Não, meu irmão, a nossa força está no Senhor. Todas as vezes que nós queremos vencer uma batalha, usando a nossa arma, usando o nosso achismo, usando os nossos meios, nós sempre vamos dar com os burros na água. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, e Paulo deixou bem claro: fortalecemos no Senhor. Como eu vou me fortalecer no Senhor, pastor? É quando eu deixo Ele ser o meu amigo, é quando eu falo com Ele, é quando eu oro a Ele, é quando eu coloco diante dEle a minha causa e peço a Ele força. É por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, a alegria dEle é a nossa força. Mas como Deus vai se alegrar em mim se eu não falo com Ele, se eu não apresento a minha causa para Ele, se eu tenho a Ele, como eu sempre costumo dizer, se eu tenho a Deus como um estranho? Porque aí fora aí, você não sai aí conversando com qualquer um. Você conversa com quem você tem intimidade, com quem você conhece. Você não sai por aí igual um doido falando com qualquer um. Você fala com quem você tem intimidade. E é isso que Deus quer que você tenha com Ele, que você tenha intimidade, para que Ele possa resolver aquilo que você não consegue, nem eu conseguimos resolver. Aquilo que o nosso intelecto, com a nossa capacidade, com a nossa força, nós não vamos conseguir. Mas com a força do Senhor, no poder dEle, nós vamos vencer. Amém. Mas nós temos que falar com Ele. Temos que colocar diante dEle a nossa causa. Aí Paulo continua dizendo: revestimos de toda a armadura de Deus. Revestimos de toda a armadura de Deus. Paulo, quando estava dizendo para essa igreja, quando ele fala de armadura, ele estava falando dessa guerra, que não é travada aqui, mas no mundo espiritual, como eu já disse.
Mas ele pegou um exemplo da guerra que é travada aqui, como naqueles dias, né? Nesses dias onde Paulo relata, onde havia as guerras, onde os exércitos, né, os soldados ali saíam ali com escudo, com lança, com espada, com capacete. Paulo então estava trazendo isso e trazendo a luz da palavra de Deus. Qual são a nossa armadura espiritual? Mas ele diz, olha, revestidos. Quando ele diz revestidos, vou dar um exemplo claro. Quando está um tempo frio, quando está frio, ninguém anda pelado. Porque quando a gente está nesse calorão, principalmente esse calorão, dá vontade de ficar pelado mesmo, com calor desse. Às vezes não tem um ventilador, não tem nada, dá vontade de ficar pelado, por causa do calor. Mas quando tem frio, quando está frio, então a pessoa ela vai sempre andar coberta. Como eu já disse, ninguém, mesmo estando calor, ninguém anda pelado. Tem uns doidos por aí que andam, né? Mas Paulo estava dizendo, olha, revestidos. Quando está sentindo frio, o que a gente procura logo? Uma blusa de frio, é ou não é? Porque está frio. Mas ele diz revestido, ou seja, quando nós procuramos uma blusa de frio, a gente já está com a roupa por baixo, a gente já está vestido com a roupa. Só que porém aquela roupa que a gente está vestido, ela não está suportando o frio. Então automaticamente nós vamos nos revestir, porque vestido nós já estamos, nós vamos nos revestir com uma blusa de frio. Então assim também, nós como seres humanos, nós como dependentes de Deus, nós temos que nos revestir da armadura dele. Nós temos que buscar as armas de Deus para que possamos vencer as batalhas espirituais, para que possamos vencer os conflitos espirituais. Que é aquilo que eu disse, a nossa luta não é aqui, é na região celestial. Então Paulo continua dizendo, olha, revestidos de toda a armadura de Deus. Ou seja, sem armadura, nós ficamos vulneráveis aos ataques do adversário. Entenda uma coisa, o diabo, ele só vai em cima de uma pessoa, de um crente que está despreparado, de um crente que não vigia, de um crente que está, como diz por aí, está dando sopa, está de bobeira. Mas quando a pessoa está vigilante, ela está fortalecida, ela está com as armaduras de Deus, não tem como. Porque ele diz assim, olha, revestimos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Proteção espiritual. Nós temos que buscar essa proteção no Senhor. Davi, ele foi bem claro, ele disse assim, olha, ainda, ele nem estava, mas disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está vendo, eu estou revestido da presença de Deus. E não tem como o inimigo tocar na minha vida. Ele pode até tentar, ele pode até se levantar, mas como a Bíblia diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele fugirá, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós temos que nos revestir dessa armadura, dessa proteção espiritual. Aí Paulo continua dizendo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. É contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Então há uma batalha espiritual. E algo espiritual você só vence espiritualmente. Carne, ele diz carne e sangue, ou seja, a nossa estrutura, nós como seres humanos, não temos capacidade para vencer essa batalha se não estivermos revestidos com a armadura de Deus, se não estivermos confiantes em Deus, se não estivermos caminhando com Deus. Porque todas as vezes que nós caminhamos com Ele, Ele mesmo disse
eu estarei convosco todos os dias. Mas ele vai estar como? É como eu disse no começo, se eu tiver uma intimidade com ele. Eu falo com todo mundo. Às vezes eu entrego o meu problema, eu falo da minha dificuldade com todo mundo, de menos para Deus. Pastor, mas Deus sabe todas. Deus sabe, mas tem coisa que está na sua alma, que ele quer que você coloque para fora, que você coloque diante dele. A Bíblia diz que houve uma mulher, meu irmão, ela estava 12 anos, quantos anos? 12 anos com sangramento, 12 anos com hemorragia. Aí a Bíblia diz então que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e a Bíblia diz que ela veio a piorar ainda. Aí a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, aí ela foi até Jesus. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. A Bíblia diz então que ela foi, mesmo rastejando, tocou nas vestes de Jesus, foi curada e estava indo embora. Ela estava indo embora, mas Jesus disse: opa, alguém me tocou. Aí Pedro olha para ele: Senhor, mas como te tocou? A multidão já está apertando, e o Senhor disse que alguém te tocou? Olha, um monte de gente está aqui. Aí Jesus fala: não, porque alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, sabendo que era ela, porque Jesus havia dito: alguém me tocou. Mas Pedro disse: a multidão te aperta, mas há uma diferença entre apertar e tocar. Se eu apertar em você, vai doer, mas se eu te tocar, não. Se eu te apertar, vai trazer incômodo na sua vida, mas se eu te tocar, não. Assim também é Deus. Deus não aperta em ninguém, Ele toca em alguém. Deus não pressiona ninguém a nada, Ele te dá livre escolha, Ele dá livre arbítrio, mas Ele toca em você. Porque apertar causa incômodo. Jesus: alguém me tocou. Pastor, mas como eu aperto Deus? É quando você diz: Deus, se o Senhor não fazer na minha vida, eu vou deixar de seguir. Deus, eu estou na sua presença, mas não estou vendo nada, eu vou sair fora. Você está apertando Jesus. Sabe por quê? Porque não é no tempo seu nem no meu, é no tempo dele, é do jeito dele, é da maneira dele, é na hora dele. O problema é que nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, não é do jeito dele. É por isso que muitas pessoas estão decepcionadas, muitas pessoas estão, enfim, destruídas. Por quê? Porque tem esperado tanto tempo que aconteça no seu tempo, é no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo certo. Quanta besteira que a gente já fez por tomar uma decisão precipitada. Aí quando a gente, deu com os burros na água, a gente para, ó, por que eu não esperei? Por que eu não fiquei calado? Por que eu não esperei um tempo? Não, eu quis fazer do meu jeito, da minha maneira. Aí vou quebrar a cara mesmo. É por isso que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Olha que o esperar, olha que a oração ela está ligada ao esperar em Deus. Porque Deus sabe como fazer as coisas. Deus é perfeito. Aí Paulo então ele começa a ditar aqui: por que eu tenho que começar para ficar firme no dia mau? Para que eu possa vencer as batalhas do mundo espiritual, e para que depois de vencer tudo, eu permanecer inabalável na presença dele. É por isso que eu tenho que tomar essa armadura. Pastor, mas que armadura é essa? É aquilo que eu disse. Paulo fez uma comparação acerca do exército ali da terra na época dele, trazendo para os nossos dias. Aí ele disse: olha, começou a falar da armadura que o soldado usa na guerra para vencer a guerra. Aí ele diz assim: olha, portanto, tomai toda. O que ele disse? Toda. O problema está aí. Tem pessoas que querem só uma parte da armadura. Só que entenda uma coisa: a armadura é para proteger todo o seu corpo. Naquela época os soldados usavam um capacete que protegia toda a sua região facial, protegia a sua cabeça. Por quê? Porque vinha lança, então tinha que sair com tudo. O soldado que saía sem capacete
capacete, tomava uma na cabeça e já era. O soldado que saía sem a couraça, tomava no peito e já era. Por quê? Só pegava aquilo que achava que era necessário. O texto está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade. Cingidos com o quê? Com a verdade. A verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Mas quando eu não estou no caminho que é Jesus, que é a verdade, eu estou vivendo uma vida mentirosa. Uma vida mentirosa. Porque a vida que Ele tem para mim é melhor do que essa que estou vendo. Aleluia. A vida que Ele tem para mim e para você vai além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Mas nós temos que andar na verdade. E andar na verdade é andar com Cristo. É andar com Jesus. E Ele vai te direcionar no caminho da verdade. Já viu que a pessoa conta tanta mentira que muitas vezes até ela me passa a acreditar nela? Não, pastor, mas é só uma mentirinha, meu irmão. Mentirinha, mentirinha, tudo é mentira. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, se eu amo a mentira, eu sou genro do diabo. Se eu gosto de contar mentira, então eu sou genro do diabo, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não, pastor, não posso falar. Se eu falar, saber, meu irmão, entenda uma coisa: a mentira, ela cria uma casca. Já viu aquela ferida, quando a pessoa está ferida, que ela não trata da ferida? Que quando aí fica aquela casca por cima, que quando ela tira aquela casca, fica aquela podridão por baixo. Assim é a mentira. A mentira cria uma casca, mas a verdade, ela tira a casca, ela limpa a ferida e ela cura a ferida. É por isso que nós temos que andar na verdade, temos que andar em Cristo. Aí ele diz assim: estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestidos da couraça da justiça. Vestidos da couraça da justiça. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando ele está falando para nós andar cingidos com a justiça, revestir com a justiça, ele estava dizendo bem claro: deixa que o próprio Deus fará justiça pela sua vida. Deixa a sua causa, coloca a sua causa na mão dele, porque ele é o justo juiz. Coloca na mão dele, porque ele é o seu advogado. E ele nunca perdeu uma causa. Mas coloca na mão dele. Coloca na mão do justo juiz. Não queira fazer justiça com as suas mãos. A Bíblia diz claramente que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Aleluia. Meu irmão, quando Deus é o nosso juiz, como nós temos Ele como nosso juiz e deixamos Ele fazer, meu irmão, o inferno é envergonhado. O inferno é envergonhado, porque nós colocamos na mão dele. Então tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma causa impossível, coloca na mão daquele que é justo e faz o sobrenatural. Ele é justo, mas coloca na mão dele. Aí ele continua dizendo: estais firmes, cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Com a preparação do Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, quer dizer boas novas.
Ele estava dizendo: se você quer vencer uma batalha espiritual, anda na palavra de Deus. Anda de acordo com a palavra de Deus, que você vai vencer as batalhas, que você vai vencer o chamado dia mau. Busca a direção de Deus. Não queira fazer da sua maneira, da sua forma. Busca a direção de Deus. Busca a direção na palavra. A gente quer fazer do nosso meio, da nossa forma. Aí Jesus vem dizendo: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastor, mas eu estou atribulado. Ele disse: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Pastor, mas está difícil, está pesado. Ele disse: olha, vinde a mim, eu vou trocar o fardo. O meu fardo é suave e o meu jugo é leve. É leve, é suave. Ele troca, ele tira esse peso, meu irmão. Mas tem que andar na palavra, tem que buscar a direção da palavra dele. Caso contrário, nós vamos ficar, como diz por aí, dando murro em ponta de faca. Isso é apenas um ditado, mas uma pessoa para dando murro em ponta de faca, imagina a dor de uma faca perfurando a sua mão e você continuar socando ela. Ele está falando de dor, uma dor comparada a isso, dando murro em ponta de faca, enquanto Deus está dizendo: meu filho, minha filha, é assim e assim. Meu filho, está aqui a minha palavra, ela vai te direcionar, ela vai te dar direção para você tomar a decisão certa, mas anda na minha palavra. Pastor, mas eu estou tão sujo, a minha vida está tão suja, está tão tenebrosa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela minha palavra. É a palavra que purifica. Pastor, mas eu sou tão pecador. Mas quem não peca, quem não erra? Mas uma coisa é ser escravo do pecado, outra coisa é vencer o pecado. E ele disse: olha, o salmista diz: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você está com a palavra, quando você busca a direção da palavra, é o próprio Deus te direcionando, é o próprio Deus dizendo: meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho é assim. Mas eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou angustiado. Jeremias olhou e disse: Senhor, porque ele estava procurando. Ele disse: Senhor, achadas, só acha quem procura. Ele disse: achada as tuas palavras, logo as comi, porque me foram alegria para o coração. Então a palavra de Deus, ela vai trazer cura para o seu coração, vai trazer cura para a sua alma, como já está trazendo nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é viva. Mas caminha na palavra, caminha na palavra. Aí diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre. Embraçando o quê? Sempre. Embraçando o quê? Repita comigo: sempre. Diga sempre. Sempre. Em outras traduções está tomando. Aqui está embraçando, é porque coloca no braço, tinha duas alças no escudo, então colocava nas duas alças, embraçava, colocava o braço na alça do escudo. Então é tomando o escudo, tomando sempre. Diga o quê? Sempre. Diga sempre. O escudo da fé. Tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Já viu aquelas palavras que muitas vezes vêm na sua mente, dizendo que você é fracassado, que você não vai dar certo, que nada está bom, que a sua vida Isso não é palavrão não, mas é bom a gente nem ficar falando, né? Mas a pessoa costuma dizer que a minha vida está uma desgraça. Desgraça é a ausência da graça de Deus.
Não é um palavrão, mas não é bom ficar falando, porque há poder na sua palavra. Mas a pessoa tem a mania de ficar falando isso. Quanto mais ela fala, mais ela traz para a sua vida desgosto, desprazer, falta de paz, angústia, depressão e por aí vai. Mas é de tomar sempre o escudo da fé. A fé é entender que ainda que o adversário se levante, ainda que a situação esteja ao contrário, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza, e nele eu estarei protegido. Amém, Jesus. Escudo da fé. A Bíblia diz que tudo que não procede da fé é pecado. Até para ler a Bíblia você tem que ler com fé. Você tem que orar com fé. Você tem que vir para a igreja com fé, dizendo: eu vou lá na casa do meu Deus, porque eu vou voltar com a minha vitória na mão. Vou repetir de novo. Você tem que sair e dizer: eu vou lá na casa do meu Deus, porque eu vou voltar com a minha vitória na mão. Amém. Isso é fé. Por quê? Porque o próprio Deus diz: olha, aquele que se aproxima dele, porque ele deixa claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar o coração de Deus? Passa a acreditar naquilo que ele pode fazer. Pastor, mas a minha causa é impossível. Ele é o Deus que está aqui nessa noite para fazer o impossível acontecer na sua vida. Tem alguém que crê nessa palavra? Então aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Então é fé. Aí eu repito, você vem para casa, Deus tem que vir com fé, porque ele falou que aqueles que se aproximam dele, que vêm até ele, precisam crer que ele existe. Quem crê que Deus existe aqui? A certeza é porque você está aqui hoje. Precisa crer que Deus existe e que ele é presenteador. Ele é o quê? Presenteador. Ele é o quê? Presenteador. Aí vem a última parte que ele deixa claro para mim, para ti, para nos abençoar. Todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Quem veio aqui buscar Deus? Amém, Jesus. Porque se você vê que por causa da cara do pastor, você está perdido. Olha a cara feia desse pastor. Já fui pior, dou glória a Deus, porque já fui pior. Meu Deus, tinha umas fotos, quando eu olho as fotos do antigamente e vejo hoje, eu falo: Jesus, o Senhor é um Deus de milagre. Mas você veio aqui para buscar Ele. Ah não, eu vou lá porque eu gostei da voz da pastora Alene cantando, eu gostei da voz do pastor, que a voz está quase rachada do seu pastor. Não, eu fui lá porque eu gostei do fulano, meu irmão. Amém. É bom a gente vir, porque a gente gosta de alguém, tudo, né? Mas o principal meio de estarmos aqui é porque nós estamos aqui para buscar aquele que é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Então, se nós queremos, nós temos que vir com fé, nós temos que vir crendo, nós temos que vir confiante. Olha, eu estou indo lá, mas eu não vou voltar da mesma forma que eu entrei. Eu estou indo lá, mas eu não vou sair de mão vazia, porque meu Deus tem um presente, tem uma bênção preparada para a minha vida. Tomai o escudo da fé, com o qual poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então o adversário está sempre, irmão, querendo colocar caraminhola na sua mente, dizendo para você que não dá, dizendo que não tem jeito, que a sua família não... Meu irmão, tem jeito sim, porque Deus é Deus. Basta você crer, basta você crer. Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Maria, quando o anjo Gabriel chega para ela, e Maria: olha, você achou graça diante dos olhos de Deus. Você achou graça. Você vai conceber. Ela diz: mas como assim? Eu não conheço homem nenhum. Como é que eu vou gerar? Eu ainda não sou casada, como é que eu vou gerar? Ele disse: não, fica tranquila, porque o que vai nascer de você vai ser obra do Espírito Santo.
o Espírito Santo que vai descer. Mas como assim? Ela ficou até então. Aí diz, olha, Maria, entenda uma coisa. A sua prima Isabel já está no 6º mês. Ela está no 6º mês, pois é, e todos falavam, e ela mesma, que ela era estéril, ou seja, não podia gerar filhos. E ela ainda já está na sua idade avançada. Mas ele disse, olha, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia, Deus. Mas Deus quer que eu e você venhamos a crer, acreditar no sobrenatural, acreditar em coisas impossíveis. Meu irmão, não olhe para a sua vida hoje, olhe para o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. Vou repetir de novo, não olhe para a sua vida hoje, olhe para o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje, mediante a sua fé. Creia no impossível, creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus. Aí diz assim, tomai também o capacete da salvação. O capacete de quê? Da salvação. Uma pessoa que tem a mente salva, ela está com a mente protegida. Uma pessoa que tem a mente que está com o capacete da salvação, o diabo pode até tentar desanimar ela com algumas palavras, através de algumas pessoas, mas ela entende. Eu sei como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará na terra para me defender. Aleluia. Capacete da salvação protege a sua mente daquilo que vem que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Capacete da salvação, você entende que Deus está com você aqui hoje, mas Ele te espera lá no céu, porque o seu lugar é o céu. O seu lugar é o céu. Mas tem que ter uma mente de salvo. Como é que é uma mente de salvo, pastor? É uma mente que crê no Deus que pode mudar histórias. É uma mente que crê no Deus que tem refrigério para a sua alma. Uma mente protegida, meu irmão, não perde tempo com coisas dessa terra. Uma mente protegida é como o próprio apóstolo Paulo disse, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma mente salva, ele está preparado para receber essa vontade de Deus na sua vida. Então saia daqui hoje, nessa noite, com o capacete da salvação. Saia daqui hoje, nessa noite, dizendo, Senhor, eu estou saindo daqui hoje com aliança com o Senhor. Eu estou saindo daqui hoje com a mente salva. Eu estou saindo daqui hoje com a comunhão com o Senhor. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Da mesma maneira. Da mesma forma você não vai sair. Mas Ele não quer que você saia não apenas da mesma forma. Ele não quer que você saia da mesma forma e nem da mesma maneira. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, você vai andar na minha direção. A partir de agora sou eu que vou direcionar o seu caminho. A partir de agora, Abraão, sou eu que vou andar do seu lado. A partir de agora, Abraão, aonde você colocar a planta dos seus pés, Abraão, eu vou te abençoar. Sabe o que Abraão fez? Senhor, pode falar que eu estou indo. Ele saiu dali daquela terra que ele estava e foi caminhar com Deus. E a Bíblia diz que aonde Abraão andou, a bênção de Deus seguiu ele. Aonde ele foi abençoado. Abraão teve dificuldades? Teve.
Abraão enfrentou batalhas, mas Abraão saiu vencedor de todas elas e foi abençoado. Foi abençoado. Mas ele decidiu fazer uma aliança com Deus. Então saia daqui hoje, faça uma aliança com Deus. Para finalizar, ele diz assim: olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é feita para golpear, é uma arma de ataque. É uma arma de ataque, mas também é uma arma de defesa. E quando Paulo diz: tomai também a espada do Espírito, ele diz: e essa espada é a palavra de Deus. A espada, ela corta, e a palavra de Deus também é assim. Ela corta o mal pela raiz. A palavra de Deus corta o mal que muitas vezes tenta te prender. A palavra de Deus, ela corta aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem, enfim, te feito um escravo da situação. Mas quando você busca conhecer essa palavra, quando você busca caminhar nessa palavra, quando você começa a usar essa palavra, porque o adversário vem na sua mente dizendo que você não tem como, não tem jeito, mas a palavra diz que tem como, porque Ele é o Deus do impossível. Se Deus é o Deus do impossível, está com você, e você tem uma aliança com Ele, a certeza da vitória é garantida. Esta palavra, meu irmão, às vezes a gente vê, eu costumo sempre usar esse exemplo, que é algo real. Tem pessoas que gostam de ler muito, não é errado, tem que ler. Mas tem pessoas que são apegadas a alguns livros de autoajuda. Eu encontrei com um irmão dentro do ônibus esses dias. Ele falou comigo: não, eu estava lendo um livro de autoajuda que estava acabando com a minha vida. Estava me destruindo. Porque o livro de autoajuda, ele vai massagear o seu ego. O livro de autoajuda vai amaciar a sua carne, vai amaciar a sua vontade. Mas quando nós buscamos, não um livro de autoajuda, mas um livro que tem ajuda que vem do alto, que é a palavra de Deus, nós vamos vencer todas as batalhas, porque esta palavra é a espada que corta todo o mal e nos garante a vitória. Só quem crê em nome de Jesus aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Espada do Espírito. Espada do Espírito. Eu vou falar por mim. Quando eu estava lá no mundão, que eu não tinha espada do Espírito, sabe o que eu carregava? Às vezes uma latinha de cerveja na mão. Muitos têm carregado por aí um baseado, têm carregado por aí uma arma, que eu já vi muita gente morrer com 2 revólveres na cintura. Olha isso. Que proteção é essa? Aí o que mais me entristece é que tem muito crente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Não, se eu carregar a Bíblia, eles vão saber que eu estou indo para a igreja. Meu irmão, você está indo para buscar aquilo que pode mudar a sua história. Você está indo para ouvir a palavra daquele que morreu na cruz pela sua vida. Aquele que deu a vida por você, mesmo sabendo que um dia você poderia recusar Ele. Mas graças a Deus que você disse sim para Ele. E Ele quer mudar a sua história. Vai depender da sua decisão em pegar essa palavra e dizer: a partir de hoje, a minha direção é a palavra. Quem já ouviu falar em bússola? Que bússola? Bússola. Bússola é uma espécie de um aparelho que hoje em dia, vamos colocar, hoje está moderno, hoje não tem mais bússola, hoje tem o chamado GPS.
ou Google Maps, aqui é trem, isso aí mesmo, sabe o que é? Então aquilo ali você digita o endereço, digita ali, né, o local e vai te direcionar. Você vai andando, se vai de carro, se vai a pé, se vai de bicicleta, vai de moto, não sei. Mas ele te mostra o caminho para você chegar, ó, é aqui que eu quero chegar. Então aquele aparelho, o GPS e a bússola também era assim, para te mostrar a direção aonde você vai chegar, e onde você está e onde você vai chegar. Então essa palavra, ela é a bússola da minha e da sua alma. Quem não segue a palavra de Deus está caindo em buraco, está caindo em precipício, está afundando. Mas quando você busca a direção da palavra de Deus, ela vai te direcionar até a sua vitória, até a vontade de Deus para a sua vida. Então é por isso que nós temos que afiar a nossa espada, carregar a nossa espada, viver, né? Procurar conhecer essa espada. Porque aqui, meu irmão, tem coisas aqui para a sua vida, para a minha vida, que se nós não tivermos contato com essa palavra, nós nunca vamos saber. E não tem como você tomar posse de algo que você não sabe. Não tem como. Aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, está aqui, nessa palavra. E essa palavra que é a nossa arma para combater os ataques do adversário. Para combater os ataques do adversário. É a espada do Espírito. Sabe por quê? Eu falo que é a espada do Espírito? Porque essa palavra aqui é viva. O que está escrito aqui é verdade. Pastor, eu não creio. Eu crendo ou não, vai continuar sendo a palavra de Deus. Eu deixando de acreditar ou não, vai continuar sendo a palavra de Deus. E ela vai se cumprir na vida daquele que crê. Mas tem se cumprido até na vida daquele que não crê. De tão viva que essa palavra é, ela tem se cumprido até na vida de quem não crê. Como assim, pastor? Essa palavra é bem clara. Deus coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição. Mas Ele diz, se você obedecer essa palavra, se você caminhar nessa palavra, todas as bênçãos vão atrás de você. Se você crê nessa palavra, a bênção de Deus vai vir atrás de você e vai te alcançar. Mas se você não quiser, Ele fala que as maldições vai atrás de você e vão vir sobre a sua vida. Então até quem não crê está passando por essa palavra, porque essa palavra aqui não é de uma igreja, não é de uma denominação, não é essa palavra que é a palavra de Deus, é para a humanidade toda. Jesus não morreu por uma placa de igreja, não, Jesus morreu pela humanidade, morreu por mim e por você. Então essa palavra é para toda a humanidade. Mas tem muita gente que está deixando de receber algo da parte de Deus, porque está desprezando essa palavra. E até mesmo dentro da casa de Deus, estão desprezando essa palavra. Aí quando vê alguém tomando posse, mas por que Deus faz na vida do fulano e na minha até hoje não? É claro, ele tomou posse, ele buscou o seu direito, procurou saber o que tinha de direito para ele e o que tinha de dever. É por isso que ele foi abençoado. Não é porque Deus faz acepção de perdão, não. Isso depende da minha e da sua intimidade, da minha e da sua proximidade com Deus. Essa é a palavra. Então não despreze. O soldado, ele pode ir para a guerra, Paulo está dizendo, ele pode ir para a guerra com a couraça, ele pode ir para a guerra, né, com a bota, ele pode ir com o cinturão, ele pode ir com tudo isso, mas se ele não levar a espada, ele vai morrer. Tem muito crente, mano, tá, né? Como se diz, não, fulano é crente. E a palavra? Está andando como soldado, está vestindo como soldado, mas está sem espada, está sem palavra. E é nessa hora que o inimigo vem, ó, presa fácil. Não, pastor, não, é por causa da falta da palavra.
Deus não diz que o povo dele é destruído por causa do mau testemunho de alguém. Deus não diz que o povo dele é destruído, perece, deixa de conquistar por causa, da economia do país, por causa de quem é o prefeito. Não. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento da palavra. Que o povo deixa de ser abençoado é por falta da palavra. É por falta da palavra. Não é por causa de A ou B, é por falta da palavra. Fulano caiu, é por causa da falta da palavra. Jesus disse: olha, céus e terras vão passar, tudo isso aqui vai passar, mas as minhas palavras, elas não vão passar, elas vão se cumprir na vida daquele que crê. Amém. Amém?